Olá, alunos, vamos falar aqui nessa aula do conceito de pressão. Pressão é um dos mais importantes na área térmica e ele tem uma definição física que é a força aplicada sobre a área, né? Imagina nesse caso aqui, ó, que eu tenha uma superfície, né, e uma determinada força aplicada. Então, essa área aqui quanto maior ela for, menor a pressão. Então, se a área for maior, a pressão é mais reduzida por uma determinada força, né? Por quê? Porque se a área aumenta, né, a pressão cai. Esse exemplo, essa situação é vista nesse caso aqui. Imagina um armário, né? Um armário ele tem o mesmo peso, deitado ou em pé, mas em pé ele tem uma área de base de 0,5 metro quadrado. Vamos supor, a área de base dele é essa aqui de baixo, ó. Vamos supor que tenha 0,5 metro quadrado. Vamos supor que o armário tenha uma massa de 100 quilogramas, o que leva a um peso de 1000 newtons, né? A gente sabe que peso, pela física, é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que é 10, né? G é 10 aproximadamente, então sempre vai ser isso. Então, nesse caso, veja que a pressão 1 é calculada, então, como sendo igual a 2000 newtons por metro quadrado. Essa unidade de pressão, ou Pascal também, né? Essa unidade de Newton por metro quadrado é igual a Pascals. No outro caso, vejo que eu tenho agora o armário deitado. O armário deitado, ó, imagina que a área da base agora vai ser 2 metros quadrados. Então, como aumentou a área, e aqui eu continuo com 1000 newton, que é o peso do armário, eu tenho agora 500 newtons por metro quadrado de pressão, ou pascals, né? Então, vejam que a gente consegue fazer os cálculos de pressão se a gente conhecer a força aplicada e a área de atuação dessa determinada força. É por isso que os esquiadores, né, eles usam, quando vão andar na neve, eles usam as botas mais altas, né, mais largas assim, que é uma forma de aumentar a área, né? Quando ele aumenta a área, baixa a pressão e aí a pessoa não afunda na neve. Da mesma forma, na construção civil, imagina que eu tenho uma força aí da obra, da estrutura, e essa força toda é dissipada aqui no solo, ó. Quanto maior for essa área aqui, ó, menos é a pressão aplicada no solo, menos o risco de afundar, né? Então, vejo que eu tenho aí, se eu não tivesse a sapata ou o bloco de fundação, o pilar ele ia estar atuando toda essa força aqui, ó, a mesma força, numa areazinha pequenininha. Então, o que acontecer? Ia ter uma pressão muito alta aqui, ó. Enquanto que ao fazer a sapata de fundação, eu distribuo aquela força toda numa área, aqui a força aplicada da estrutura numa área maior, então pressão menor, né? Então, esse é o exemplo. Da mesma forma, quando eu vou cortar um pãozinho, aqui imagina que tem um pãozinho aí, eu tenho uma faca, a faca se você olhar bem a faca, ela é muito afiada, né? Ela tem um corte, né? Então, por que a faca é afiada? Quando ela é afiada, ela reduz a área de contato. Quando reduz a área de contato, aumenta muito o que é a pressão. Então, vejam que, de novo, ó, pressão é igual a força sobre área. Se a minha pressão for bem pequenininha, se minha área for bem pequenininha, aumenta muito a pressão. Então, no caso da faca, quando eu afio a faca, eu reduzo a área de corte. E com a área de corte reduzida, eu aumento muito a pressão, por isso que corta o pão. Agora, a pressão tem uma propriedade interessante. Vamos imaginar que a pressão ao nível do mar aqui, ó, ela é chamada de pressão atmosférica. Então, nível 0 aqui é o nível do mar, pressão é pressão atmosférica, que é da ordem, nessa pressão atmosférica, de 101.325 newtons por metro quadrado, que a gente chama também de uma atmosfera, uma atm, que também é 101,3 quilopascals, né? Lembrando que, de novo, que newtons por metro quadrado, a gente já disse que é pascal, unidade. E quando eu tenho aqui, se eu coloco o K, que significa 1000 aqui na frente, né? Então, essa pressão ao nível do mar. À medida que a gente vai subindo, a pressão vai caindo, né? Ou seja, tem menos atmosfera aqui em cima, né? Aqui tem bastante, aqui tem menos atmosfera em cima. E a pressão é decorrente também dessa massa da atmosfera, né, sobre a superfície. Então, vejo que a 680
a 7.800 metros, né, estamos falando aí perto do Everest ali, tem uma pressão. A 930 metros, aqui em Laje aproximadamente, tem outra pressão, né? A pressão é importante, no caso aqui da altitude, né? Porque se a pressão é menor, a água evapora a temperatura é menor que 100 graus, né? A água vai evaporar a 100 graus aqui no nível do mar, ó. Ter evaporação. Mas à medida que eu vou subindo na altitude, a água tem uma temperatura de evaporação maior. Isso vai ser importante como propriedade para os fluidos refrigerantes. Então, vejo aqui, ó, só para fins de definição, tem uma regra básica aí, uma conversão de unidades, né? A gente pode dizer que 101.325 pascals é igual a 760 milímetros de Hg, que é igual a 14,7 PSI. PSI, gente, é unidade inglesa, né? É muito comum. É a mesma, aquela pressão que a gente coloca no pneu do carro, né? A gente chama de libras, né? Mas é PSI. E aí tem aqui a pressão absoluta, a pressão de referência, né? A gente chama de zero absoluto, ou de pressão zero. Não chama de pressão absoluta, a gente chama de temperatura. Vamos chamar de temperatura de pressão de referência como se fosse zero, que é um vácuo, né? Não existe vácuo perfeito. Então, o que acontece? Quando eu tenho determinada pressão, eu tenho a pressão atmosférica, que eu chamo de pressão ATM aqui, né? Vou arrumar aqui. Pressão atmosférica, que é esse valor dado aqui. Qualquer valor acima dessa pressão, eu chamo de pressão manométrica aqui, ó. E a pressão absoluta vai desse ponto aqui, ó, até esse aqui, ó. Então, quando a gente mede a pressão no cilindro de fluido refrigerante, na verdade, não estamos medindo a pressão manométrica, que é a pressão acima da atmosférica, né? Manométrica. E para a gente saber o valor da pressão absoluta, que é esse valor aqui, ó, a gente faz o seguinte: pressão absoluta é igual a pressão manométrica, que é medida ali, mais 101,3 kPa. Então, se a gente quiser fazer conversão, ó, como é que eu converto a unidade? A gente faz o seguinte, a gente coloca assim, ó, 14,7 PSI é igual a 101,3 kPa. Logo, 70 PSI é igual a X. Então, a gente faz o quê? Multiplicação cruzada. 14,7 vezes X, está aqui, ó. Um vezes o outro. Agora, multiplico cruzado também. 101,3 vezes 70. Isolo X, ó, como é que eu isolo X? Passa para lá dividindo, né? Esse valor vai dividindo aqui, ó. Então, fica 482,4 kPa. Então, 70 PSI, né, é igual a 482,4 kPa. Na sequência aí, gente, a gente usa muito a ideia de pressão quando a gente vai pressurizar um sistema. Imagina que eu tenho um sistema aí de refrigeração que eu preciso pressurizar. Eu vou pressurizar com nitrogênio com a pressão aproximada de 500 PSI. Aí eu tenho o regulador aqui, não, desculpa, aqui o tanque, né, o tanque de nitrogênio, ele tem uma pressão de 500 PSI lá dentro. Mas eu vou botar um regulador aqui e vou regular o meu sistema para 300 PSI, né, para não danificar aí as mangueiras e conexões, né? Então, o que acontece? O nitrogênio vai sair daqui, vai passar aqui pela mangueira aqui no meio, né, do centro do manifold e vai vir para cá. E aí a gente vai inserir nitrogênio e para que a gente faz isso? Para testar vazamento do sistema, né? Então, se eu regulo em 300 PSI aqui, o meu manifold aqui vai marcar 300 PSI. A gente deixa fechado esse lado aqui, ó, fechado, tá? Então, da mesma forma, a gente usa também a ideia de pressão, no caso, quando eu vou fazer o vácuo, a gente chama de fazer vácuo no sistema, que é uma forma também de retirar a umidade, né? A gente precisa retirar a umidade, ou vapores não condensáveis, né? Retirar a umidade do sistema, né? Que é o principal problema, a umidade do sistema. À medida que a gente vai reduzindo a pressão dentro do sistema por meio de uma bomba de vácuo, a gente vai fazendo com que qualquer vapor d'água que está ali dentro, ele vaporiza uma temperatura bem baixa, né? Então, com isso, eu tenho garantia de com a pressão baixa, eu consigo vaporizar, baixar a temperatura de vaporização da água
e com isso, ou de qualquer vapor de umidade ali dentro, e com isso eu retiro do sistema. Então, nesse caso aqui, a bomba de vácuo ele succiona, né, qualquer umidade que tem ali. Normalmente é dito que para sistemas convencionais, como procedimento, a gente usa 350 a gente chama de micrômetros, né? Eu coloquei micro de HG, a gente chama de micrômetros de HG, para ficar preciso. Todo mundo fala microns, né? 350 microns é o que todo mundo fala, mas na verdade é micrômetros de HG, que é a unidade de pressão, né? Vejam aí um exemplo. Quando eu tenho aí um tanque ou um cilindro com R410 aqui, vamos supor que a pressão ali esteja marcando pressão manométrica, né? No manômetro, marcando 76 PSI. Você vai fazer a leitura aqui direta aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Se você usar uma tabela de saturação para o R410, vocês vão descobrir que para essa pressão aqui indicada, né, de 75,2 PSI, a temperatura de saturação do fluido é menos 8 graus. Então, significa que dentro do cilindro, o fluido, se eu conseguisse botar um termômetro ali dentro, ia marcar menos 8 graus Celsius. Se eu tiver 202 PSI, a temperatura de saturação vai ser de 21 graus Celsius. E se eu tiver 376 PSI, a temperatura ali dentro ia estar 44 graus Celsius. Então vejam que, à medida que eu tenho a pressão aqui, eu consigo determinar qual é a temperatura que está dentro do cilindro, né? Ok? Isso é muito importante. Quando eu quero obter a pressão de sucção do sistema ali, que é a sucção, nesse caso que o sistema está vindo para cá, o compressor está succionando, eu vou ligar a mangueira aqui, desse lado aqui, e aqui, ó, gente, a pressão de sucção vai estar sendo marcada aqui pelo manômetro de baixa, né, do manifold. E aqui vai estar fechado, ó, esse lado vai estar fechado, tá bom? Então, veja que a pressão de sucção, a partir dessa pressão medida aqui, ó, eu vou na tabela e descubro qual a temperatura de sucção. Isso é muito importante para fazer teste de superaquecimento do sistema, né? Eu vou mostrar uma aula só sobre superaquecimento. Veja aqui, ó, para o fluido aqui considerado, à medida que eu tenho aqui, ó, a pressão em PSI, PSI manométrico, o Gzinho significa que é manométrico, né? A gente lê aqui do lado a temperatura, né? A unidade de graus Celsius. Cuidado que aqui é Fahrenheit, tá? Que é outra unidade, a gente já aprendeu a conversão. Da mesma forma ali, ó, quando eu tenho 200 PSI, né? Manométrico, a gente tem aqui 21 graus Celsius aqui. E quando eu tenho 376, né? 0,6, eu tenho 44 graus Celsius aqui. Então, vejo que eu tenho essa tabela que vocês encontram aí na internet, uma tabela que a gente usa muito para calcular o grau de superaquecimento aí do sistema, né? Como é que a gente faz? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Delta T de superaquecimento, só para adiantar, e depois vocês vão ter uma aula específica sobre isso, vai ser igual a temperatura medida, a gente vai medir essa temperatura por um termômetro penta aí na saída aí do evaporador, na sucção ali, menos a temperatura de saturação. Essa temperatura de saturação é exatamente a temperatura da tabela ali, ó. A gente vai lá e mede a pressão na sucção, e com a pressão sucção tem uma temperatura na sucção, porque o fluido está na condição de vapor saturado seco. Então essa temperatura de sucção aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. E essa temperatura aqui, ó, é o que eu medi. Eu vou medir diretamente, né? E aí eu tenho o ΔT de superaquecimento aí, que tem que estar aí dentro de uma faixa aceitável aí, de acordo com o fluido, de acordo com o tipo de sistema. É isso. Vejam aí que nessa aula falamos um pouquinho de pressão. Espero que tenham entendido e até a próxima aula.